Hoje a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente. Eu tenho visto algumas pessoas gravando um vídeo onde elas analisam o canal depois de um mês. E eu achei isso muito legal e eu decidi fazer também. Só que quando eu vi, eu já tinha passado o primeiro mês. E aí eu decidi que eu ia fazer no segundo, para eu poder fazer essa comparação do primeiro para o segundo mês. E aí, durante o vídeo, eu também quero mostrar 3 coisas que muitas vezes elas vão passar despercebidas pela gente, aqui dentro do painel, que daqui a pouco eu vou compartilhar aqui, e que vão ajudar muito na nossa criação de conteúdo e no desenvolvimento também dos assuntos que a gente traz. Então fica até o final porque vai valer muito a pena. Então, sem mais enrolação, bora começar logo aqui essa análise, porque eu já falei bastante. Eu vou compartilhar minha tela aqui, vocês vão me ver olhando aqui para o lado, mas é porque eu estou vendo aqui o meu computador. Então aqui para a gente começar, eu quero falar primeiro a respeito da página inicial do nosso canal, porque tem algumas coisas aqui que eu acho legal falar, que tem a ver com um outro vídeo que eu postei aqui esses dias a respeito que eu chamei de efeito da prateleira cheia. O que que significa isso? Depois você assiste lá para ver, mas eu vou resumir. Geralmente, quando a gente entra em um canal, a gente tende a procurar quanto conteúdo aquela pessoa tem, se ela tem bastante vídeo postado, se faz tempo que ela está publicando, se ela postou um vídeo recentemente. Então, essa parte aqui, ela já chama atenção, ela já dá uma prévia ali para as pessoas do que elas vão ver. E aqui é legal que quanto mais conteúdo a gente tem aqui na frente, mais interesse a gente desperta, eu diria assim. Aqui no meu caso eu ainda tenho pouco conteúdo, mas a ideia é que isso aqui futuramente vai ter bastante vídeo aqui, vai ter aqui embaixo também uma aba mostrando os shorts, que eu comecei a gravar um pouco de shorts também, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, mas a ideia é que aqui no início a gente tenha bastante conteúdo para chamar a atenção das pessoas. Eu gosto de deixar esse vídeo inicial aqui do canal também já para dar uma prévia do que a gente tem de conteúdo. Isso aqui eu acho que faz uma diferença para a gente também chamar a atenção das pessoas. Aqui eu tenho, né, a descrição do canal, vai mostrar aqui um pouquinho aqui das visualizações, né, ele tem poucas visualizações ainda, eu tenho poucos inscritos, é um canal muito pequeno, muito recente, eu não compartilhei muito assim com pessoas para se inscrever no meu canal, então tem pouquíssimas pessoas ainda. Deixa eu abrir aqui então o painel do estúdio, né, para a gente começar a ver aqui. Então vamos lá, bora analisar aqui rapidinho. Aqui a gente tem a parte inicial, né, o último vídeo que a gente postou, aqui mostra o desempenho. Como eu postei o primeiro shorts aqui, ele não tem nada para analisar. Você pode ver que ele está um tracinho aqui. E aqui a gente tem, né, as visualizações que ele teve, 166. Aqui do lado a gente tem, né, estatísticas de inscritos, visualizações, tempo de exibição. Ele ainda não tem um parâmetro aqui para comparar, porque como eu falei, ainda não tem conteúdo e nem tempo de canal o suficiente para aparecer algumas informações aqui. Então, ao longo do tempo, a gente vai ver acontecer essas coisas. Aqui, a gente tem, né, o conteúdo principal, que são os conteúdos que têm trazido mais visualizações, só que aqui no período das últimas 48 horas. Então, aqui o meu short que eu postei hoje, ele já pegou essas visualizações. Para um short, eu diria que ainda é pouco, um short costuma pegar bem mais visualizações. Aqui os vídeos mais recentes que eu publiquei também, né? As visualizações que eles pegaram aqui nesse último período. Então vamos começar a falar sobre as visualizações, que eu acho que é o que mais chama atenção para a gente aqui no YouTube, né? Que está criando conteúdo. É a métrica que mais se destaca, né? A gente tem aqui 3 tipos de visualização. A gente tem a visualização por vídeo, a gente tem as visualizações gerais aqui do canal, né, que vai aparecer aqui, ó. Então eu tenho aqui as visualizações gerais. E a gente tem também uma que eu acho muito interessante, que é a visualização em tempo real. Essa aqui eu acho legal porque a gente vê que momento do dia as pessoas estão assistindo os vídeos nossos nas últimas 48 horas. Aqui o gráfico parece que está vazio aqui no canto, mas não é. É porque
esse short que eu postei hoje, ele pegou bastante visualização em comparação aos outros vídeos que eu postei na semana passada. Então aqui eu tenho 147, ele está mostrando essa barrinha mais alta, só que se a gente continuar arrastando para cá, ó, tem uma visualização aqui, que foi feita hoje, entre as 5 e as 6 da manhã, e é legal que a gente consegue ver até o horário que a visualização aconteceu. Aqui, se eu clicar no Ver Mais, a gente consegue ampliar esse gráfico aqui para poder analisar melhor. Então, aqui eu tenho, nesse lado esquerdo, as últimas 48 horas, e aqui nesse lado direito, eu tenho da última hora. Isso é até legal, porque ajuda a gente a entender um pouco do comportamento das pessoas assistindo aqui ao nosso canal. Eu vou até trazer a câmera para cá de novo para a gente falar sobre isso. O que acontece? Isso eu tenho percebido nos meus vídeos, mas eu vejo que com outras pessoas acontece também. Nem sempre o vídeo que eu postei hoje ele vai começar a pegar visualização hoje. Eu vou mostrar isso daqui a pouco no gráfico, mas meus vídeos eles têm levado mais ou menos 5 dias, às vezes um pouquinho mais, às vezes uns 7 dias, para começar a pegar visualização. Antes disso, os outros que eu já postei anteriormente, eles vão pegando. Então demora um pouquinho até o vídeo começar a chegar para as pessoas. E aqui muitas vezes a gente cai numa tentação, que eu vou contar também, mas vamos voltar aqui, ó. Dentro do vídeo, eu consigo ter alguns insights, isso aqui é muito legal. Eu consigo ter alguns insights do que as pessoas gostaram dentro do meu vídeo. E isso ajuda muito a gente a saber que conteúdos a gente pode trazer para cá. E essa é uma das 3 coisas que eu falei que muitas vezes passam despercebido. Eu vou pegar um vídeo aqui de exemplo, eu vou pegar um que teve um desempenho legal, que eu sei aqui, para usar aqui para a gente ver. Aqui, ó. Esse vídeo, ele teve uma retenção legal. Aqui no gráfico, inclusive, o YouTube ensina muita coisa pra gente, viu? Sem precisar estudar. Tem muita coisa aqui que é autoexplicativa. Então, por exemplo, esse gráfico aqui, ó, ele explica como a gente lê esse gráfico, ó. Se eu passar aqui, ó, ele mostra, ó, uma linha estável significa que as pessoas estão assistindo, né? Então, elas estão vendo aqui o meu vídeo, do início ao fim. Aí, quando a gente tem uma queda, né? Essa queda mais suave aqui, significa que as pessoas vão perdendo interesse ao longo do vídeo. Isso é normal também acontecer, nem todo mundo assiste o vídeo até o final. O pessoal vai saindo, às vezes está com pressa, não quer ver tudo. Enfim, é normal. Aqui, quando a gente tem esses picos aqui, ó, significa o quê? Que as pessoas estão voltando o vídeo para ver aquela parte de novo. E aqui é onde a gente começa a pegar o ouro ali do conteúdo nosso. E quando tem essa queda brusca, ou significa que as pessoas estão saindo do vídeo, ou que elas estão pulando aquela parte do vídeo. Então aqui, ó, se a gente vê no começo, ó, a gente vê que logo no começo aqui tem uma queda. Então das duas, uma. Ou as pessoas assistem só a introdução e saem do vídeo, ou elas pulam a introdução e já começam a assistir da parte inicial aqui, onde eu começo o conteúdo. E aí, onde eu falei aqui que tem picos, né, que é legal a gente ver, é o seguinte: todo lugar onde tem um pico desse aqui é alguém que voltou para assistir aquela parte de novo. Então, o que é interessante a gente fazer? E ver o que as pessoas assistiram de novo no nosso vídeo que chamou a atenção delas. Esse vídeo aqui foi o vídeo onde eu falei sobre arquétipos. E nesse trechinho aqui, eu estava falando que o arquétipo não era simplesmente eu colocar uma roupa e falar que eu sou o arquétipo do sábio, o arquétipo do governante. E eu estava explicando isso aqui e algumas pessoas voltaram para ver essa parte de novo. E o que eu tiro de conclusão com isso? São assuntos que vão interessar para as pessoas. Então, se eu fizer vídeos sobre esses assuntos, tem grande chance de que as pessoas gostem de assistir. Então é bem legal a gente fazer esse tipo de análise aqui para tentar entender o que chamou a atenção das pessoas aqui dentro do conteúdo nosso. E o contrário também. Se eu tive uma queda aqui no meio do meu vídeo, eu tenho que tentar entender o que aconteceu que fez essa queda. Se foi o assunto que eu estava falando, se foi o roteiro que não estava muito legal e as pessoas ficaram entediadas e saíram. Tem vários motivos que a gente pode tentar interpretar do que pode ter acontecido ali. Mas beleza, bora continuar. Então aqui eu vou fazer uma comparação agora
dos últimos 90 dias para eu poder pegar os 2 meses aqui de conteúdo aqui do canal, para a gente entender mais ou menos o que aconteceu aqui. Então, logo que eu comecei a publicar os meus vídeos aqui, ó, comecei aqui um pouquinho devagar, na primeira e na segunda semana, de repente eu tive um pico aqui, ó, teve bastante visualização aqui, aí caiu um pouco, depois continuou. Aí, esse mês agora de abril, finalzinho de março, comecinho, na verdade o mês de abril inteiro praticamente, até agora. Foi um mês que eu tive bastante em baixa no meu canal. Eu diria que agora, no último vídeo aqui da última semana que eu publiquei, ele começou a dar um sinal de melhora. Só que aqui, isso é interessante a gente analisar porque é normal a gente ter essas flutuações aqui de visualização. Então, vai ter momentos que a gente vai ter bastante visualização, vai ter momento que vai estar mais em baixa. Tudo depende ali de quem está do outro lado assistindo. Às vezes, por exemplo, num feriado, talvez ninguém queira assistir nada, a pessoa quer ficar em casa de boa, não quer ficar vendo conteúdo. Às vezes, no final de semana, a gente costuma ter um pico de visualização, que o pessoal tá ali, tá tranquilo em casa. Eu vejo isso no meu, às vezes. Aqui na visualização em tempo real, às vezes ela começa a aumentar um pouco à noite. Então, eu começo a ter uma noção, mais ou menos, de qual horário as pessoas estão assistindo meus vídeos, quais dias elas estão assistindo os meus vídeos, e tudo isso vai me ajudando a melhorar a minha criação, né? Eu consigo postar num horário melhor, onde eu vou saber que vai ter mais gente assistindo, eu consigo trazer assuntos melhores, que eu sei que as pessoas vão se interessar, e quando eu tiver num período de baixa visualização, eu não fico preocupado, porque eu sei que isso faz parte, a gente tem essas flutuações, é super normal. Com relação a inscritos, hoje eu ainda não consegui acertar para fazer as pessoas se inscrever no meu canal. Talvez porque o meu algoritmo está um pouquinho bagunçado, ou porque eu ainda não consegui pegar a manha de criar uma thumb legal, de criar um título que chama atenção, ou o roteiro ainda não está muito dinâmico, que eu ainda estou aprendendo. Mas enfim, a gente vê aqui, eu tive uma entrada de inscritos aqui no primeiro mês, e depois não teve mais. Aí recentemente alguém se desinscreveu e estabilizou. Hoje eu ainda estou em 22 e não saí disso. Mas ok, é interessante a gente ver isso aqui também. Inclusive, eu quero falar de um erro que eu cometi no começo, que pode ter me atrapalhado também a fazer o algoritmo entender para quem é o meu conteúdo, que foi compartilhar links dos vídeos que eu publiquei. Cara, por mais que seja tentador a gente querer farmar uma visualização a mais ali na hora de postar, não é uma boa ideia a gente compartilhar link direto de vídeo. E eu vou explicar isso aqui na prática e eu vou falar o porquê aqui agora. O que acontece? Toda vez que eu tento entregar um vídeo direto para uma pessoa, vamos dizer que eu estou fazendo o trabalho do algoritmo, né? Porque é o algoritmo que entrega para o público. A questão é que o algoritmo entende para quem ele tem que entregar. Eu não entendo. Eu posso até achar, tipo assim, eu acho que essas pessoas que estão me seguindo aqui vão gostar de assistir o meu vídeo, eu acho que elas vão gostar de ver, e aí eu vou, compartilho nos meus stories, às vezes eu vou, mando o vídeo para algum conhecido, né? Mando no direct, mando por WhatsApp. Só que tem um problema nisso. Às vezes, essa pessoa não consome o tipo de conteúdo que você está publicando. Então, eu vou mostrar isso aqui na prática aqui, ó. Já vou até entrar aqui, ó, conteúdo. Aqui a gente tem uma parte aqui que ela fica um pouquinho escondida, que mostra os vídeos aonde os nossos vídeos foram sugeridos. Então, olha só, que é aqui, ó, vídeos sugeridos. Se eu clicar aqui, ó, em ver mais, olha o que ele vai mostrar. Ele vai abrir para mim essa janela aqui, aonde eu vou começar a ver aqui, ó, vídeos que as pessoas assistiram e o meu vídeo foi recomendado. Então aqui, ó, ele mostra o total de impressões, né, que é o total de vezes que o YouTube mostrou meu vídeo para alguém. O meu vídeo foi sugerido para alguém que assistiu isso aqui, ó. Fui demitido e substituído por uma IA. Depois teve um outro aqui, ó, fui demitido.
Depois teve um outro aqui do Joel J, que eu já achei interessante. Teve esse aqui que não tem nada a ver com o meu público, e aqui é onde eu começo a falar que é interessante a gente não compartilhar link. Porque pode acontecer isso. Eu compartilho um link com uma pessoa que não tem interesse no meu conteúdo, só que ela assiste por cortesia, ela vai lá, clica 3 segundinhos de vídeo e sai. Só que aí o algoritmo vai entender o quê? Essa pessoa assistiu o vídeo, vou mostrar para mais pessoas como ela. E aí ele começa a mostrar para um público que não é o nosso. No caso, eu nem sei sobre o que é esse vídeo aqui, mas está falando alguma coisa de relacionamento. Não é do meu interesse, o meu público, eu tenho buscado um público focado em empreendedorismo na internet, criação de conteúdo, marketing digital. Então, para mim, o que interessa são pessoas que já assistem esses vídeos começarem a me ver também. Isso aqui é interessante a gente ver porque vai me ajudar a entender se o algoritmo está entregando o meu conteúdo para o público certo, se ele está entregando para as pessoas que eu quero que se interessem pelo meu vídeo. E aí eu consigo ter essa noção, se o meu vídeo está chegando para o público certo ou não. Se ele não tiver, eu vou tomar medidas para fazer com que ele chegue para o público certo. E a principal delas é parar de enviar conteúdo por direct, parar de publicar link do vídeo que eu acabei de postar, porque nem sempre a pessoa que vai clicar ali tem interesse no meu tipo de conteúdo. Foi o que eu falei, às vezes ela vai clicar por cortesia. Mas beleza, bora continuar. E a terceira coisa que eu vou mostrar aqui, que eu falei que fica um pouquinho escondida aqui, que também ajuda a gente muito aqui no YouTube, é isso aqui, ó. Se você reparar aí no seu canal, no seu painel, pode ser que tenha essa estrelinha aqui, ó. Isso aqui está escrito aqui, ó, pergunte ao estúdio. O que é isso? Isso aqui é a IA do próprio YouTube. Quando eu clico aqui, ele vai abrir esse chat aqui, ó. Isso aqui é como se eu estivesse conversando com o próprio algoritmo do YouTube sobre o meu canal. E não vai ter ninguém melhor para te tirar uma dúvida do que o próprio YouTube, que analisa vídeo por vídeo, conteúdo por conteúdo de tudo que você publica aqui, que analisa o comportamento das pessoas que estão assistindo seus vídeos, que analisa tudo, horas de visualização, engajamento, quando as pessoas entraram, quando elas saíram, taxa de cliques, tudo. Tá aqui, é só você perguntar. Então, por exemplo, ele tem aqui algumas perguntas já pré-selecionadas, mas se eu quiser, eu posso fazer uma pergunta aqui. Então, por exemplo, deixa eu perguntar aqui, ó, como está indo o meu canal nesses últimos 2 meses. E aí eu vou mandar aqui, ele vai responder para mim. Então tá lá, ele está analisando a minha solicitação, analisando tendências principais do meu canal. Aqui, ó, seu canal Glauber Oliveira teve um crescimento impressionante nos últimos 2 meses, apesar de ter só 22 inscritos. Então, ó, se inscreve aqui para me ajudar, hein? Mas vamos lá. De 21 de fevereiro a 21 de abril, em comparação ao período anterior, você está em um momento de aceleração muito positivo. Aqui estão os principais números do seu desempenho. E aí, ó, ele já mostrou para mim um relatório que às vezes eu ia quebrar a cabeça aqui para tentar entender o que está acontecendo, qual métrica eu deveria olhar. Então, olha só, visualizações, crescimento, tempo de exibição, ele mostra aqui, impressões, número de inscritos, 11, o que está funcionando bem? Aí ele explica aqui, alcance em execução, novos espectadores, insights e recomendações. Ele dá dicas para a gente também do que fazer, e aqui uma delas, que é a principal, que hoje eu acho que é o meu maior ponto de dificuldade, é a questão da taxa de cliques, ainda não consegui aumentar. Mas aqui, ó, ele está mostrando, ó, retenção do público, e ele explica aqui, ele dá um resumo aqui para a gente de tudo que está rolando. Se eu quisesse, eu poderia falar para ele aqui, ó, compare o mês 1 com o mês 2 e me diga como está o desempenho. Olha lá, se eu falar isso aqui, ele vai comparar agora esses 2 meses do meu canal e vai falar o que está acontecendo aqui. E vamos lá, bora ver o que vai acontecer aqui, o que ele vai falar. Aí, ó, ao comparar o mês 1, 21/2 a 21/3, com o mês 2, vemos uma mudança interessante na dinâmica.
embora você tenha atraído mais público, o comportamento deles mudou. Então aqui, ó, ele está explicando. Isso aqui eu estou vendo em tempo real com vocês, galera. Eu não vi isso aqui antes. Ó, o que ele está falando aqui, ó? Visualizações do mês 1, 251, do mês 2, 427. Então cresceu. Tempo de exibição, 30 horas no mês 1, 23 no mês 2. Diminuiu. Então o pessoal está assistindo menos. Inclusive eu tive menos visualizações nesse segundo mês, como eu falei. Taxa de cliques, impressões. No primeiro mês 11 mil, no segundo mês 7 mil. Diminuiu também, 30%. CTR, taxa de cliques, né? 1,2 no mês 1, 1,4 no mês 2. Então, aumentou um pouquinho. Novos inscritos, 10 no primeiro mês, 1 no segundo mês. Então, caiu bastante, foi o que eu falei. Não estão chegando inscritos aqui no meu canal. Então, você está assistindo isso aqui, você está achando interessante, você não sabia disso aqui, já se inscreve só pela dica que já vai me ajudar bastante. Mas aí, ó, o que está falando aqui? O que esses números nos dizem? Melhora na embalagem, sua taxa de clique subiu. Então, mostra que os meus títulos e miniaturas do segundo mês estão chamando mais atenção do que o do primeiro mês. Mais cliques, porém menos retenção. Curiosamente, mesmo com 70% mais visualizações, o seu tempo de exibição caiu. Isso sugere que as pessoas estão saindo dos vídeos mais cedo do que no mês 1. No primeiro mês, a duração média era de cerca de 7 minutos e no segundo mês caiu para cerca de 3. Então sim, galera, o pessoal está assistindo menos também. Inclusive foi por isso que eu coloquei aqui no título. Será que eu flopei? Mas bora continuar. Impacto de shorts. No mês 2, você introduziu um short, que foi o que eu falei, que eu postei hoje. Isso geralmente explica o aumento de visualizações com a queda de impressões e tempo de exibição. Já que visualizações de short não geram impressões tradicionais e são muito mais curtas. Então pode ser sim que eu ter postado shorts bagunçou um pouquinho aqui as métricas, não sei. Mas o próprio YouTube diz que ele separa as métricas dos dois, então agora eu fiquei na dúvida. Mas até isso eu posso perguntar aqui se eu quiser, inclusive eu vou fazer essa pergunta. Crescimento de inscritos, o mês 1 foi muito mais eficiente. E aqui, galera, um adendo. No primeiro mês eu tive bastante inscrito, como eu falei, porque eu compartilhei o meu canal. Então, várias pessoas que viram ali me seguiram. Só que foi o que eu falei, não é algo que eu recomendo fazer também, porque no meio disso pode ser que muita gente que se inscreveu não tenha interesse pelo meu conteúdo. Beleza, galera. Por último, vamos dar uma olhadinha aqui, vamos falar a respeito da monetização, que eu acho que é o objetivo de todo mundo que começa a criar conteúdo aqui no YouTube, né? A gente quer ter o canal monetizado, eu quero, eu estou buscando isso. Quem sabe aconteça logo. Mas enfim, aqui a gente tem, né, para monetização, a gente tem que ter 1.000 inscritos, né? Então, se você não se inscreveu ainda, já se inscreve aí. E a gente tem que ter pelo menos 4.000 horas assistidas nos últimos 365 dias. Se a gente for fazer uma conta rápida aqui, 1.000 inscritos e 4.000 horas, a gente vai ter 4 horas por inscrito, se a gente fosse fazer essa conta no 1.000. E é claro, né, que quanto mais inscritos eu tiver, menos horas cada um vai ter que assistir. E também, durante todo esse tempo, né, até atingir os 1.000 inscritos aqui, as horas elas já estão sendo contabilizadas. Então, olha lá, tem 48 horas contabilizadas aqui. E aí, hoje, esse é o meu objetivo, né? O meu objetivo de longo prazo é a monetização, mas não é algo com o qual eu estou me preocupando agora. A minha preocupação agora é em melhorar a qualidade do meu conteúdo, é em melhorar as thumbnails, os títulos, é em melhorar as taxas de cliques, né? Trazer mais pessoas para dentro aqui do canal e, consequentemente, a monetização vai chegar, mas não é algo que eu preciso ficar agora com isso na cabeça, meu Deus, preciso monetizar. Não, eu tô tranquilo, é questão de tempo. Então deu pra gente ver bastante coisa aqui nesse raio-x do canal, inclusive enquanto a gente estava conversando aqui, já rolou mais algumas views aqui, mais algumas curtidas, e isso eu acho bem legal de ver em tempo real. Mas enfim, uma última coisinha, com relação a analisar métricas. Porque às vezes a gente tende a ficar muito vidrado aqui
nas métricas. Deixa eu até voltar aqui para a câmera normal. Beleza. A gente às vezes tende a ficar muito preso nas métricas e tipo olhando, nossa, minha visualização não cresce, meus cliques não estão aumentando, ou às vezes até em outra rede social, às vezes até lá no Instagram, sei lá, se tá tipo, pouca gente está curtindo, pouca gente está comentando, aonde quer que seja. O que eu sempre falo é o seguinte: as métricas elas refletem comportamento. A métrica não significa que o meu vídeo é ruim ou que o meu conteúdo não é legal. Não, significa simplesmente como a plataforma está entregando isso para as pessoas e como as pessoas estão reagindo. Mas isso não é um atestado, vamos dizer assim, de qualidade. Às vezes as pessoas só pularam mesmo o conteúdo, apareceu para alguém que não te interessava por aquele assunto. Não é algo que a gente tem que ficar bitolado com isso. Eu, inclusive, recomendo que a gente nem fique muito vendo as métricas. Eu sei que no começo a gente tem essa curiosidade, a gente quer entrar todo dia para ver. Eu, no meu primeiro mês do canal, todo dia eu estava olhando, várias vezes ao dia, eu olhando as métricas. Será que alguém viu? Será que alguém curtiu? Será que teve um inscrito novo? É normal. Mas eu acho que o ideal é a gente ver assim de tempos em tempos, talvez uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, talvez. Depende, vai depender do tempo de canal, da quantidade de conteúdo que você tem. Eu vejo que quanto mais conteúdo a gente tem, menos a gente fica toda hora olhando. Então, se você gostou desse vídeo, não se esquece de clicar aqui no gostei para que o YouTube entregue esse vídeo para mais pessoas. Se inscreve aqui também no canal para você ver outros conteúdos. Vai aparecer esse vídeo aqui do lado, não esquece de clicar nele para assistir também. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!